Wenderson, boa noite. Boa noite. O gol ele sai aos 44 dos pés de um cara que a torcida estava numa expectativa muito grande. Diego entra aos 24 e ele não participa de nenhuma jogada. A primeira jogada que ele participa é a jogada que ele faz o gol. Eu perguntei pra ele como é que ele definia essa estreia dele, se era estrela, e ele não soube exatamente explicar. Como é que você definiria essa estreia dele, da tua escolha até o momento do gol? Gente, o Diego é um jogador com histórico que fala por si só. Ele não precisa de falar nada, não precisa de defender nada. É um jogador de altíssimo nível, entendeu? A gente pegou um atleta com um período enorme de inatividade. Talvez, assim, o Diego tá fazendo força mesmo para poder entrar, né, em boas condições, porque ele gosta muito do esporte. Porque provavelmente se fosse um outro clube, eu tenho certeza absoluta que ele não pagaria o preço que ele está pagando, assim. E a gente vê no dia a dia, assim, como é difícil, né, para um jogador da qualidade dele, para ele poder retornar. Então, assim, a gente está com todo o cuidado com ele para que a gente possa garantir que ele não tenha uma lesão, né, que ele possa, né, de uma maneira muito gradativa, e é importante que o torcedor entenda isso, né, ir participando do jogo aos poucos, né. A gente estava previsto, assim, na nossa cabeça, assim, em torno de 20, 25 minutos, né? Então, dentro desse planejamento a gente, né, usou, e o Diego, ele não precisa de muitas oportunidades para fazer gol, né? Ele já tem esse DNA de um jogador decisivo, um jogador extremamente importante. Mas eu quero ressaltar, assim, a dedicação do time, né? Hoje foi o gol no finalzinho, mas jogo passado nós sofremos um gol no finalzinho também, né? Então, futebol cada dia é uma história. Hoje a gente está feliz. Semana passada a gente ficou muito chateado, decepcionado, porque jogamos muito bem. E hoje eu acho que a gente fez um jogo buscando o gol o tempo todo, do primeiro minuto até o fim. A gente criando situações, tentando criar e finalizar. E acho que um pouquinho de ansiedade, porque todo mundo querendo acertar muito, né? A gente acabou fazendo algumas escolhas equivocadas, algumas finalizações que a gente costuma acertar, que a gente não conseguiu transformar em gol. Mas a gente fica feliz pelo grupo. Acho que a torcida nossa hoje que veio aqui ajudou demais. Desde do começo até o fim, até o último instante, ela em momento algum ela teve qualquer tipo de comportamento assim, de vaia para o time. Muito pelo contrário, eles incentivaram do começo ao fim. A gente tem que ressaltar que isso foi extremamente importante, que a gente pudesse sair hoje aqui com essa vitória. Wenderson, você falou que projetou mais ou menos 25 minutos para o Diego para hoje. Pelos cálculos, pelo que você tem observado nos treinos, conversado com comissão técnica, preparação física, em quanto tempo ele pode aguentar 90 minutos, enfim, tem alguma previsão para isso? A gente tem que ir aos poucos, entendeu? Ver como ele, pra você ter uma ideia, né? Ele se esforçou muito hoje, ele estava realmente muito cansado agora no final, entendeu? Porque, como eu falo, assim, tudo é diferente, né? Por mais que você possa prever no treinamento algumas situações, o jogo é totalmente diferente, tem um lado emocional. Então, assim, eu quero que o torcedor entenda que nós temos um departamento físico, fisiológico, todo preparado, né? Tudo que a gente fala, assim, eu falo com vocês, às vezes alguns de vocês, né, ficam muito chateados quando a gente fala algumas coisas, mas a gente tem o cenário que seria o ideal, e a gente tem o real. A gente precisa trabalhar com o real. A gente gostaria que o Diego tivesse apto a poder participar dos 90 minutos desde o dia que ele foi contratado, mas não é a realidade. A gente tem que entender que esse é um processo. E é muito difícil a gente poder cravar isso. Acho que tem que ser uma coisa bem gradativa, né? A gente verificar como é que vai ser a semana, como é que vai ser a recuperação dele, né? O Diego é um jogador com uma composição física maior, né? Um jogador mais alto, com muita musculatura. Então ele demanda de uma preparação extremamente eficaz para ele, né? Não é um jogador tão leve que às vezes consegue condicionar rapidamente. Ele precisa de um tempo, e a gente está fazendo com o maior carinho, com tranquilidade, mesmo sabendo do momento, né, que a gente precisa de vitória, de resultado, mas fazer com que ele possa nos ajudar e continuar nos ajudando até o fim. Wenderson, o Wagner Love hoje completou 9 jogos sem marcar gols, né, na competição, e até uma razão pela qual a torcida vem aí pedindo Diego Souza, enfim. Na tua opinião, o Wagner
vem ajudando a equipe de outras formas, o fato dele não vir marcando gols, ele vem sendo aí suprido por outras ocasiões que ele vem oportunizando para a equipe? Gente, qual centroavante que não fica num período sem marcar gol? Nós temos com o Richarlison na seleção agora, que é um baita de um jogador que está passando um momento também de dificuldade, e a gente vê os grandes jogadores tiveram algum momento. O Wagner, no jogo contra o Botafogo, ele deu mais uma assistência. Se ele não fizer o gol, né, conseguir participar efetivamente e nos ajudar com os 3 pontos, como ele ajudou hoje, correu de uma maneira incansável, finalizou bolas boas, assim, batalhou muito, teve uma presença boa. Acho que isso é mais importante, que a gente quer, independente de quem faça o gol, né, se vai ser o zagueiro, se vai ser o Diego, se vai ser o goleiro, a gente quer ganhar o jogo. O mais importante pra gente são os 3 pontos. E o Wagner tem tido um papel assim, fundamental nesse grupo. E a gente tem muita confiança. É uma temporada muito boa dele. Os números dele são muito bons. Tá passando por um momento que às vezes daqui a pouco passa e ele volta a fazer os gols. E a gente sabe da capacidade dele. Ele está trabalhando muito para isso também. Anderson, até falando sobre o Wagner Love, na segunda-feira ele foi o porta-voz de um pronunciamento dos jogadores, 11 jogadores, né, que se pronunciaram, e teve um trechinho do pronunciamento dele que pegou muito mal entre os torcedores, repercutiu mal, que foi o que ele falou que o torcedor que não quiser apoiar, fica em casa, e o torcedor ficou muito chateado por essa fala dele de torcedor ficar em casa. Você chegou a acompanhar essa repercussão ou a conversar com ele? Queria aproveitar para você falar também da importância do torcedor no próximo jogo. Não, como eu falei assim, nós temos que elogiar a nossa torcida hoje, que foi fantástica. O que a gente precisa nesses momentos de dificuldade é muito mais apoio. É muito fácil vaiar o time na hora que as coisas não estão bem. É a coisa mais fácil que tem. E o amor que você tem, e a paixão que você tem. O momento difícil é que a gente precisa de mais carinho. Para poder bater na gente, já tem muita gente, né? Eu falo muito assim, às vezes a gente faz alguma crítica com maus profissionais que tem na imprensa, e o sindicato, a associação, não sei o que, fica... assim, eu acho engraçado que vocês são as pessoas que mais criticam a gente. E quando a gente faz uma crítica, no sentido de um mau profissional, que foi falar lá para todo mundo, criou um clima no último jogo, extremamente terrível. Vocês estavam lá, antes de começar o jogo, tinha um torcedor me xingando porque eu não estava colocando o Diego, que eu vetei a ida dele, muito pelo contrário. Você não acha que faltou citar a pessoa que fez, como a imprensa cita quando critica diretamente, para não generalizar? Você não acha que generalizou? Ninguém generalizou. Eu falei assim que parte da imprensa, e vocês precisavam defender mais, principalmente, os bons profissionais. Vocês não tem que, falou da imprensa, eu vou pegar. Não, vocês têm que tirar os caras que são ruins. Tem muita gente que tá no meio de vocês aí que conspira muito contra a profissão. Quem, Anderson? Oi? Gente, não sei. Eu não sei quem é que falou, quem é que deu a notícia. Eu não me preocupo com isso. Eu só fico chateado quando é inverdades, mentiras. Vocês falam muito de fake news, que fulano de tal fez isso. Muitos profissionais da imprensa, infelizmente, fazem a mesma coisa, cara. Infelizmente, para ter mais o quê? Para poder criar um clima ruim, para colocar mais pressão em cima do treinador, para criar mais pressão em cima dos atletas, para que o time entre já com um clima muito ruim. É isso que eu estou falando. Isso conspira contra o futebol. Isso conspira contra o futebol pernambucano. É isso que vocês têm que entender. Agora, as críticas, quantas vezes vocês criticaram, falam, do Anderson, do fulano, do ciclano, e a gente está... quantas vezes nós retrucamos isso? Quando vocês falam que o time não jogou, o time não fez... no começo, o time criava muito e não fazia gol. Aí depois, assim, eu fico vendo muito assim, a gente vê muito lado só negativo, e tem coisas positivas. Não é possível que um trabalho que a gente está desenvolvendo esse ano não tem coisas positivas. O que você ouviu de positivo hoje, Anderson, na sua equipe? Um time que buscou o tempo todo o gol, jogando contra a ABC, fora de casa, buscando, tentando. O gol poderia ter saído muito antes das grandes, de boas oportunidades que a gente criou. Como eu falei assim, a gente perdeu um pouquinho algumas possibilidades em cima de uma ansiedade um pouco maior, de poder tentar fazer as coisas. Anderson, queria que você avaliasse um pouco mais o jogo. Você acha que a tua equipe fez um jogo do nível dela? Porque hoje você teve todas as peças, à disposição. Claro que algumas voltando ainda de lesão, sem ritmo. Mas o que é que você achou do teu time? Você acha que o rendimento foi o que você esperava?
É o que eu falo assim, a gente vai falar, jogo passado nosso rendimento foi maravilhoso, empatamos o jogo e todo mundo caiu de pau. Hoje talvez a gente não tenha feito um grande jogo maravilhoso, mas vencemos o jogo, cara. Aí você pode escolher o que você jogar mal, ganhar, jogar bem, ganhar. O objetivo nosso é muito claro, é jogar bem e vencer. Nem sempre a gente consegue as duas coisas. Quase equipe nenhuma no Brasil consegue, quase equipe nenhuma no mundo consegue isso. Mas o nosso objetivo é sempre esse, a gente não joga mal para poder vencer um jogo, a gente quer jogar bem. Eu acho, diante das características do gramado, que é bem diferente do que a gente está mais acostumado, de jogar fora de casa, eu acho que a gente pegou o jogo desde o começo, a gente tentando criar situações. Como eu falei anteriormente, a gente teve um pouco de ansiedade acima do normal, até pela situação, pelo momento, a equipe já não vencia há 5 jogos, mas agora nós estamos a 3 sem perder, tá? Vocês vão falar isso, pelo amor de Deus, não vão? Ou não? É notícia, a gente fala. Pois é, ué. Nós estamos a 3 sem perder agora. Então isso é importante também. Porque eu falo assim, você tem sempre coisas boas para poder falar e coisas ruins para poder falar. Só a gente não aceita mentira. A mentira não. A mentira denigre não só a imagem de profissionais importantes, que são pais de família, atletas que defendem com unhas e dentes assim, a sua posição. Isso a gente realmente a gente não admite, cara. E podem fazer, como é que foi que comunicado, não tem problema, cara. Eu defendo os bons profissionais sempre. E gostaria que na minha área também, eu sempre defendo, não defendo todos os treinadores, defendo os bons treinadores, os que são corretos, os que são éticos. Na minha profissão também tem muita gente que conspira contra a profissão. E eu não defendo nenhum deles. Jamais, jamais faria isso. Eu defendo as boas pessoas, as pessoas que são corretas. E não estou pedindo aqui ninguém para poder deixar de criticar, porque a gente recebe a crítica de uma maneira muito construtiva quando ela é respeitosa. Quando ela não é respeitosa, aí a gente já descarta, porque não vale a pena a gente escutar pessoas que denigrem a imagem de um ser humano, de um profissional. Mas aquelas críticas que são construtivas a gente sempre escuta e reflete. E muitas delas têm porquê, têm razão de serem feitas, a gente respeita. Só que o jogo, assim, o jogo de futebol, cara, por mais que você treine de todas as formas, você nunca vai conseguir fechar todas as possibilidades. O jogo, ele, pra você ver hoje, como é que não saiu o nosso gol? Num chute que não foi certo, a bola pegou meio mascada e sobrou, Então, o jogo é assim, cara. Às vezes você faz tudo certo e dá errado, às vezes você faz certo, faz errado e dá certo, O jogo, e por isso que ele é apaixonante. Obrigado, professor. Anderson Moreira participou da entrevista coletiva.